Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a seguinte questão. Será que é possível inverter qualquer função? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos e a gente vai discutir. Então, primeiro, considere a função f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado. Se eu começo a fazer o processo para determinar a função inversa, vou pegar y igual a x ao quadrado, o x vai ser igual a mais ou menos raiz de y, e aí eu já tenho uma dúvida, né? Será que eu vou considerar para minha função inversa mais raiz de x ou menos raiz de x? Isso é um problema, né? Porque quando eu olho para minha função f, como o domínio contra o domínio delas são reais, o que está acontecendo? O 2 e o menos 2, eles estão levando, né, ao aplicar na função f, eles estão sendo correspondidos aqui com o 4. Quando eu penso na função inversa, isso já seria um problema, porque o 4 vai ser levado aonde? No 2 ou no menos 2? Sem contar que no contradomínio sendo real da minha função f, eu tenho valores aqui que não têm nenhuma relação com elementos do meu domínio, né? Eu tenho, por exemplo, aqui valores negativos, nenhum valor do meu domínio atinge esses valores negativos. Por quê? Porque a minha função ela é f de x igual a x ao quadrado. Então, ela só vai resultar em valores positivos ou nulo. Então, no caso, ela nunca resulta em algo negativo. Com o contradomínio como sendo os reais, eu tenho valores negativos. E aí o que acontece? Quando eu penso na inversa, isso também é um problema. Porque os valores que estão aqui negativos aqui não têm correspondência nenhuma com os valores agora do contradomínio da minha função inversa. Então eu tenho dois problemas. Então a questão é, será que eu não posso fazer a função inversa de f de x igual a x ao quadrado? Do jeito que está, não. Porém, se eu ajustar o domínio contra domínio dessa função, eu posso sim trabalhar com a expressão inversa de f de x igual a x ao quadrado. Então, observe que eu fiz um ajuste tanto no domínio quanto no contradomínio dessa função. Eu deixei dos não negativos até os não negativos. Quando eu faço isso, eu consigo agora, na hora que eu vou determinar a minha função inversa, saber que, como o meu contradomínio, né, vai ter que ser os reais não negativos, positivos e nulo, eu vou pegar o mais raiz de x. Agora, eu eliminei aqueles problemas. Então, o que acontece? O meu domínio da minha função r são os positivos e o zero, e o contradomínio também são os positivos e o zero. Todo mundo que está aqui no domínio tem uma ligação com somente um elemento aqui no contradomínio, e vice-versa, e não tem ninguém sobrando no contradomínio. Agora sim, eu posso falar de uma situação de função inversa. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Eu posso inverter qualquer função? Sim, eu posso inverter qualquer função, desde que ela seja uma função bijetora. Se ela não for uma função bijetora, eu posso fazer restrições no domínio e no contradomínio, de modo que ela se torne uma função bijetora. Então, o que significa isso? Eu poderia ter um exercício em que eu falasse para você assim, faça restrições, seja f uma função de a até b. Faça restrições no conjunto a e no conjunto b, de modo que exista a função inversa de f de x igual a x ao quadrado. E aí você teria liberdade de escolher o intervalo, algum intervalo em que essa função ela seja invertível, né, que ela admita a inversa. Então, nesse caso, né, o gráfico da minha função ficou assim, né, a f de x somente considerando como domínio os reais não negativos, né, os zero e os positivos, e o gráfico da inversa, sempre com base lá na bissetriz, eu tenho ali também com domínio e contradomínio como sendo os reais não negativos. Tá? E, de novo, esse gráfico da função f da inversa, eles vão se intersectar em dois pontos, no 0, 0 e no 1, 1, porque são dois valores, né, são dois momentos em que o x é igual ao y na função f, consequentemente na função inversa também. Veja esse exemplo.
uma função inversível f definida em reais, exceto o menos 3, né? Então é reais menos o elemento menos 3 por f de x igual a x mais 5 sobre x mais 3. Aí você percebe por que ele tirou o menos 3. Por quê? Porque o menos 3 zera o denominador. Então ele não pode estar no domínio dessa função. Tem um contradomínio que é os reais menos um elemento que ele chamou de y0, onde R é o conjunto dos números reais. Ele quer saber quem que é esse elemento y0 que foi retirado do contradomínio dessa função. Muito bem. No primeiro momento, se a gente imaginar a situação, então a função f está levando dos reais, exceto menos 3, tem todos os elementos desse conjunto, todos os números reais, exceto menos 3, até um outro conjunto, que são os reais, exceto um único valor. Mas como é que eu faço para descobrir quem que é esse valor que não tem aqui no conjunto do contradomínio? Porque no domínio foi fácil a gente olhar e falar assim, olha, o menos 3 não pode, porque o menos 3 é o denominador dessa função, então ele não pode estar aqui. Mas e no contradomínio? Como é que eu faço? Se a gente descobrir a função inversa, ele falou que é a função inversível. Se eu descobrir a função inversa, que faz o caminho contrário, eu vou conseguir observar facilmente na função inversa quem é esse elemento que não está nesse conjunto. Qual é o elemento que eu não posso substituir na expressão da minha função inversa. Assim como foi fácil nessa função f, eu tirar o menos 3 quando eu olho para a expressão, na hora que eu chegar na expressão inversa, vai ser fácil eu identificar quem é o elemento que não pode estar aqui, que não admite um correspondente do outro lado. Então, processo para calcular a inversa. Y é igual a x mais 5 sobre x mais 3. O que a gente vai fazer aqui é multiplicar por x mais 3 dos dois lados, aqui famoso, né? Passa multiplicando. Aí eu vou fazer a distributiva com o y, vai ficar xy mais 3y igual a x mais 5. Como eu quero isolar o x, todo mundo tem x de um lado, quem não tem do outro. Posso colocar o x em evidência do lado esquerdo. Vou pegar esse y menos 1 que está multiplicando o x e dividir os dois lados por isso, né? O famoso passa dividindo. Então o x ficou como 5 menos 3y sobre y menos 1. Cuja expressão, então, da função inversa, né, que eu estou chamando de f de menos 1, é 5 menos 3x sobre x menos 1. Pronto. Uma vez que eu estou olhando para a expressão da função inversa, é fácil ver que do conjunto, né, que agora é o domínio da função inversa, que é esse reais menos um elemento, o elemento que eu tenho que tirar é o que zera o denominador aqui, que é o 1. Então, esse y0 que não está nesse conjunto é o 1. Tá? Ele não tem um correspondente do lado de lá. Tudo bem? Então, achando a função inversa, eu consigo descobrir que o y0 é 1. Uma coisa que é interessante é você fazer o seguinte. Tá? Eu descobri, então, que a função f leva dos reais, exceto menos 3, até os reais, exceto 1. O que acontece com a minha função f se eu falasse assim, e se eu quiser encontrar um valor de x que faça com que o y dê 1? Se eu falasse para você no começo desse exercício assim, calcule na função f de x o valor de x que faz o y dar 1. Quando você substitui ali o f de x por 1, você ficaria com 1 é igual a x mais 5 sobre x mais 3. A hora que você passar o x mais 3 multiplicando, né, você vai ficar com x mais 3 igual a x mais 5, cancela o x e fica que 3 é igual a 5. Ou seja, você chegou num absurdo. Por que você chegou num absurdo? Porque não existe nenhum valor de x que faça com que essa função resulte em 1, tá? A função f.